Resident Evil Infinite Darkness chegou há pouco na Netflix como a promessa de uma série de Resident Evil animada, produzida pela Capcom e distribuída pela Netflix, que seria sensacional. Tem dividido muito a opinião dos fãs, e no vídeo de hoje eu trouxe pra você uma crítica completa, sem spoilers. No vídeo de hoje vamos falar sobre Resident Evil no escuro absoluto. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre Resident Evil Infinite Darkness ou No Escuro Absoluto. Eu, como grande fã da franquia, precisava me posicionar, visto que tem dividido a opinião dos fãs. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa um like e assine as notificações. Aqui temos sessões todo dia para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. E claro, ficar cada vez mais no escuro absoluto. Dentro dessa história que foi apresentada pra gente no Infinite Darkness, eu já vou adiantar algumas coisas pra você que não são spoilers, mas são importantes pra te ajudar a compreender melhor o que se passa na série. A série, ela tem 4 episódios de 25 minutos cada um, o que é um filme espinicado. E é ruim pelo fato de que a gente sempre tem uma abertura, sempre tem um encerramento, sempre tem uma abertura, sempre tem um encerramento. Nesse caso, eu acho que teria sido melhor se nós tivéssemos recebido logo de cara o produto completo, como um filme, vai diretão, porque a história tá muito picotada, e isso é ruim pra compreensão. O filme, ele tem dois vieses muito específicos, um muito positivo e um muito negativo. Vamos partir pelo viés muito positivo. Respeita muito o lore de Resident Evil. Resident Evil tá comemorando 25 anos aí, que é algo muito importante para uma franquia. E essa animação faz parte dessas comemorações. Só que o problema é que é perfeito, tá dentro do lore, dentro da estrutura, dentro da estética, e aí nós temos alguns elementos importantes que a gente tem que ressaltar. Hiroyuki Kobayashi está à frente dessa produção como produtor geral. E o problema disso é que ele trabalhou em vários games da franquia, inclusive em um dos que nós menos gostamos enquanto fãs, que é o Resident Evil 6. Muitos fãs, inclusive, costumam citar que nem é um Resident Evil, eles citam que é qualquer coisa menos Resident Evil. E eu acho que tem um teor muito similar. A série é boa, respeita o lore, os personagens têm uma estética impecável. De forma geral, a gente tem uma estética primorosa. É uma animação muito bem burilada, você vê cada take, cada frame muito bem cuidado, e aí você começa a detectar problemas. Por ser muito bonito, você começa a perceber que a textura da animação tem alguma coisa de errada. Em alguns momentos parece que os personagens não se encaixam no ambiente que eles estão contidos, e aí começa a gerar alguns problemas. Eu acho que sim, nós enquanto fãs devemos respeitar o Infinite Darkness, porque ele respeita o lore, ele traz uma nova abordagem que tá entre algumas histórias aí. Pra você ter noção, é importante a gente saber que Resident Evil 2 se passa em 98, e essa história de 98, ela amadurece bem. Quando a gente recebe ali o Resident Evil 4, que se passa em 2004, já tem um outro Leon. E essa história vem logo após essa de 2004, que é o Resident Evil 4. Inclusive tem várias conexões com essas duas histórias, que é o Resident Evil 2 e o Resident Evil 4. As conexões com Resident Evil 2 estão sendo exploradas principalmente com citações sobre a Umbrella Corporation, que é o primeiro caso de bioterrorismo que a gente identifica ali, que é o caso de Raccoon City. E aí, logo quando a gente tem o Resident Evil 4, a gente tem o Leon salvando a Ashley. Esses fatos são todos conectados porque o presidente Graham, que é o presidente dos Estados Unidos naquele momento, ele é o pai da Ashley. Então ele convoca o Leon novamente para resolver um caso e tudo mais, e é bem interessante a história. Mas tem um problema da forma com que a história é contada. E isso é grave. Porque, sabe quando você vê uma produção e você fala assim, é amador? Sabe o que é que diferencia normalmente uma produção amadora de uma produção hollywoodiana que você fala, nossa, é profissional? Por exemplo, quando você vê um produto que vem da Globo, você sabe que a Globo está acima das outras emissoras. Você sabe que ela já sacou como que eles produzem lá nos Estados Unidos, na Índia, nessas grandes produções de fora do país, eles já sabem como se faz. E isso se dá pelo número de takes, o número de ângulos. Quando eu fiz a minha primeira produção, o primeiro filme que eu gravei, eu percebi isso. Que uma cena, por exemplo, na Nerdoterapia, se eu estivesse gravando para uma grande produção, teria uma câmera ali, teria uma câmera ali, teria uma câmera ali, teria uma câmera ali e essa câmera aqui. Então, assim, eu estaria sendo filmado de ângulos diferentes para que eu pudesse me conectar com esses movimentos e, a partir dessas visões que essas câmeras proporcionam, gerar texturas diferentes com uma dinâmica de ângulos. Então, por exemplo, o take, cada ângulo, o que é mal explorado nessa série.
Você vai ver cenas muito dilatadas, em que a câmera simplesmente gira, e isso é problema, porque a história em si já é mais lenta. E ela tá mais nessa vibe do Resident Evil 6, que ali, ó, a gente sabe que tem uma mudança de teor no Resident Evil 4, 5. O 4 foi um grande ápice, foi muito interessante, mas aí no 4 tem um teor, que aí no 5 tem um teor mais de ação, no 6 o trem vira um negócio que a gente não sabe o que é, e aí o 7 mergulha no horror de novo. Eu não gosto do teor que colocaram pra essa série, porque pra mim deveria estar mais imerso no terror. Esse coisa do bioterrorismo é legal e tudo mais, eu acho que dá profundidade pro lore, eu respeito, claro. Não é o que mais me agrada na franquia Resident Evil, porque o que mais me agradou desde sempre, desde o Resident Evil 1, do PlayStation 1 ali, o que mais me agradava era esse ambiente de terror, era esse, eu não sabia se eu podia jogar, porque eu tinha medo. Então eu gosto mais do teor de terror do Resident Evil, e eu acho que foi mais pro teor de bioterrorismo. E já tem um problema, porque isso do bioterrorismo sempre requer uma contação de história maior. E ali as cenas estão mal recortadas, você vê que a história tá mal conectada. Eu não entendi a vários momentos por que o personagem tava num lugar e de repente parecia que ele teleportou pra alguma coisa, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu assisti 2 vezes seguidas. Uma em inglês e uma em português. A Claire Redfield foi completamente nerfada, o que é um problema, porque o Leon tem muito mais destaque. Se você somar ali as cenas de abertura mais os créditos, tem mais momentos de cena que a Claire. Então a Claire ser nerfada desse jeito é ruim. O Nick e a Stephanie, que fizeram a captação de movimento pro game Reboot Resident Evil 2, eles também foram as pessoas que fizeram a captação de movimento pro Infinite Darkness e a dublagem em inglês. Eu destaco que em inglês é melhor, porque se você jogou o 2, você vai se vincular a isso. E isso pra mim era muito legal. O Nick mostra um trabalho muito bacana, porque o Leon de 98, ele é muito diferente do Leon de 2004, que é diferente do Leon de 2008, que é completamente diferente do Leon que a gente vê no futuro depois. Porque o Leon, ele acaba ficando muito decadente por dentro, os sentimentos dele começam a aflorar. Você vê que o Leon, as situações que ele vivencia reverberam nele, e você vê um amadurecimento do que ele entregou pra gente no 2 pro que ele tá entregando pra gente agora, e isso é muito bacana. O Jason e a Shen-Mei, que são os novos personagens que foram apresentados, são muito interessantes, mas são completamente mal explorados. Porque a história deles é profunda e parece que eles tentam contar tudo de uma vez assim, e aí não dá tempo. De fato, Infinite Darkness devia ser mesmo uma série mais longa, uma série que dilata melhor a contação de história, que imerge melhor em camadas possíveis do Resident Evil. Quando eu assisti os primeiros 25 minutos ali, que foi o primeiro episódio, eu falei, estão com o teor errado. Porque quando mostram pra gente o Penanstan, que é aquele lugar lá, que tem aquele atentado de bioterrorismo e tudo mais, eu acho grave, porque o que desperta o brilho nos olhos para um jogador de Resident Evil não é essa amplitude. Eu já falei disso em alguns vídeos sobre o Resident Evil, que o Resident Evil costuma transitar em 2 momentos muito específicos. Uma história fechada num lugarzinho e uma história aberta para dimensões muito amplas. Então assim, quando a gente vai pro Resident Evil 7, por exemplo, que eu acho primoroso, se passa ali numa casa. Então você explora muito bem a casa, que é um marco do Resident Evil 1, que é algo mais introspectivo. No 2, nós começamos a explorar um pouco mais a cidade, só que você ainda tem as missões principais ali dentro da delegacia. Beleza que no 1 a gente vai para outros lugares também, mas tá tudo ali nas redondezas da casa. Como o que acontece em Resident Evil 2 tá meio nas redondezas ali da delegacia. Quando você vai pro 3, você revisita alguns lugares, só que com a Jill, o que faz as coisas muito interessantes. No 4 é uma cidade, e no 5 já parece que tá ampliando, o que no 6 vira uma catástrofe, porque tentam ampliar demais e não dá conta. E aí no 7 eles retornam pro introspectivo. E é muito bacana quando tá num lugar mais intimista, porque o terror tá mais vinculado a isso. E aí, quando você vai pra este lugar, a série deixa a desejar. Porque a série de Resident Evil, você espera ou um teor ou outro. Ou você espera uma coisa mais de ação, uma coisa mais objetiva, uma coisa mais explícita, ou você quer uma coisa mais introspectiva, um terror mais psicológico. E eu acho que nós não temos nenhuma cena de terror psicológico. E eu acho que isso é grave, porque assim, o Resident Evil, quando ele estreou pra gente ali no 1, a gente tinha essa vibe, tipo, você não sabe o que vai ter na casa. Tem tantos bichos criados desse T-vírus que a gente não sabia o que podia encontrar. Encontra aranha, encontra cobra, encontra cachorro.
é tão estranho, porque quando eu vi o rato, me incomodou. Porque eu falei, que é isso? Surgiu um G-vírus ali. É um G-vírus? É um T-vírus? O que é aquilo? Me deixou mal explicado. Então me deixou desejando mais informações. De fato, deveria ser uma série, mas precisava de pelo menos 6 a 8 episódios ali para dar um equilíbrio maior. Precisava de um investimento maior. Eu acho que, de fato, eles teriam investido mais se tivéssemos em outra situação. Eu acho que sim. Pela primeira vez, nós vemos uma obra que foi absurdamente afetada pela pandemia de Covid-19. Porque diversas outras franquias conseguiram driblar essas situações. Mas eu acho que o Infinity Darkness deu uns tropicão aí por conta disso, infelizmente. Hoje, por exemplo, o Japão está em estado de calamidade. Tóquio lá tá o bafafá quebrando. Então, assim, eu acho que sim, devemos considerar uma boa obra. Tem boas adições, respeita o lore, respeita a história de Resident Evil. É algo respeitoso. É diferente do que a gente viu em Mortal Kombat, que, tipo, cagou pra tudo. Eu acho que Infinity Darkness não é um primor de se assistir, mas é respeitoso. Eu vejo respeito ali. E isso é interessante. Eu acho que o teor tá mal ditado, eu acho que as cenas estão mal exploradas e estão tentando dar conta de coisa demais em pouco tempo. Infelizmente. Mas eu achei bacana. Foi uma boa experiência. Você já assistiu Infinite Darkness? O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Lembra também de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia para deixar você no escuro absoluto. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Tipo assim, eu acho bem respeitoso o que rolou, mas eu achei ruim. Com força. Pra falar a verdade, achei ruim. Com força. Fiz uma crítica buriladinha, bonitinha e tudo mais, mas a verdade é, se for opinião do Cal exclusivamente, muito ruim. Patético. Patético. Sabe por quê? Eu quero ver terror. Resident Evil é horror, survivor. Eu quero ver o horror primeiro, o survivor vem depois. Eu acho que Survivor veio primeiro. E isso pra mim é um problema. Por isso que com o tempo eu acabei me vinculando mais a Silent Hill, amor da minha vida. E olha que eu conheci Silent Hill muito depois. Eu fui muito mais jogador de Resident Evil do que de Silent Hill durante tempo. Mas hoje eu gosto mais da franquia Silent Hill pela sua conexão com o horror. Que eu acho que é o que o Resident Evil perdeu com o tempo, mas resgatando o 7. Tanto que foi pra minha dissertação de mestrado. Porque eu falei assim, você é bom com força, hein, Resident Evil 7. Tô nem aí sem primeira pessoa. Não adianta vir falar mal, não. Eu vou lá. Beijocas.